Olá, meus amados, bom dia, a graça e a paz a todos. Amém, glória a Deus, porque nós tivemos uma noite de descanso, uma noite diante da presença do Senhor. Amém, irmãos? Nós temos hoje mais um privilégio, mais um presente de Deus, que é o nosso dia, o dia que Deus nos permitiu estarmos vivos, estarmos juntamente com os nossos familiares. Amém? E nesta manhã, irmãos, eu quero deixar um alerta a vocês também, falando para vocês se cuidarem, para vocês realmente buscar estar respeitando as normas, estar buscando respeitar todos os distanciamentos, realmente estar usando a máscara, o álcool em gel e, se possível, evite estar em aglomerações, evite realmente estar saindo de sua casa e se aglomerando com outras pessoas. Se forem à igreja, vá, mas respeite o distanciamento, use a máscara, use o álcool em gel, não deixe de usar, irmãos. Porque nesta manhã eu recebi a notícia de um amigo que infelizmente acabou falecendo por Covid-19. Então nós temos que realmente tomar cuidado, nós temos que vigiar quanto a isso. Nós sabemos que, por sermos cristãos e conhecer a palavra, sabemos que todas as coisas que acontecem no mundo, que acontecem na terra, é e sempre será de acordo com a vontade de Deus. Tudo realmente está no controle de Deus. Não há nada que foge do controle de Deus, não há nada que venha realmente escapulir da vigilância de Deus. Então Deus, ele é o criador de tudo, e Deus é o único que realmente controla toda a vida na face da terra. Então nós realmente devemos realmente nos colocar diante dele, sempre realmente todos os dias buscando arrependimento, mas também realmente vigiando e cuidando da nossa própria saúde. Se há realmente normas para que nós possamos nos proteger, nós realmente devemos segui-las, devemos respeitar cada norma. Nós cristãos não somos super-heróis. Nós realmente podemos adoecer e, infelizmente, podemos vir a falecer por meio de qualquer tipo de doença, se o nosso corpo estiver muito debilitado, se a alimentação estiver muito debilitada. Então, cabe a nós realmente cuidar da nossa saúde. Deus, ele nos dá os meios de cuidar da nossa saúde e a responsabilidade é nossa. Então, nós precisamos cuidar dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Então, respeite o distanciamento, respeite o uso da máscara, use o álcool em gel. Realmente sempre esteja cuidando de você mesmo e também cuidando das pessoas que estão ao seu redor. Amém? E falando realmente em cuidado, irmãos, e tendo a nossa vida realmente controlada por Deus, eu quero conversar com os irmãos de um texto que realmente está em Mateus 6, desculpe, irmãos, que está em Mateus 6, que fala justamente disto, do cuidado de Deus para conosco, do cuidado de Deus para com a nossa vida, para tudo aquilo que nós precisamos. Deus, ele sabe aquilo que o irmão, que eu, que todos nós realmente precisamos. Então, Deus, ele sempre vai agir de acordo com a vontade dele e de acordo com aquilo que nós necessitamos. Nós podemos orar, nós podemos realmente pedir, sempre nos colocar diante de Deus, mas a nossa oração, ela nunca deve ser aquela oração somente de pedinte. Nós só chegamos na presença de Deus para pedir, nunca para agradecer. A oração realmente ela deve ser para agradecer a Deus por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos dá e tem feito em nossa vida. Porque Deus, ele sempre realmente vai agir em nossa vida para nos dar o melhor. Deus nunca vai dar o pior para ninguém. Deus nunca vai deixar e fazer, Deus nunca vai fazer mal para ninguém. Deus, ele é sempre justo em tudo que ele faz, irmãos. E aqui no texto, nós vemos e percebemos que Deus fala que o cuidado está nas mãos dele. Que ele fala assim, ó, Mateus 6:25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que beber, quanto ao que há a comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida,
e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, irmãos, aqui nós percebemos que Deus está falando para nós, para que nós não ficamos preocupados demais com o que nós vamos comer, vestir, dedicar muito tempo somente preocupado com esse tipo de coisa. Eu não estou falando que nós não devemos nos preocupar com o alimento, com o que nós vamos nos alimentar e buscar meio para que nós possamos ter o alimento. Nós precisamos fazer isso. Porque Deus também falou que do suor do nosso rosto comeríamos o nosso pão. Teríamos o nosso pão de cada dia. Então realmente devemos ir buscar, trabalhar pelo nosso próprio alimento. Mas Deus fala para nós não nos colocarmos, não dedicarmos muita energia nesse tipo de preocupação. Porque Deus já sabe a nossa necessidade. E Deus vai atender a nossa necessidade. As aves do céu não semeiam, não guardam em celeiros, mas elas sempre têm o seu alimento. Elas têm, Deus dá o alimento para elas, o alimento que está na natureza. Então Deus criou todas as coisas e a natureza serve como alimento, tem sementes, tem frutos e as aves se alimentam disso. Se as aves têm alimento, por que Deus, não nos daria aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos? Então, realmente, Deus, ele sempre sabe da sua necessidade. Deus sempre vê a sua necessidade. Não adianta nós sairmos falando, gritando, esperneando. Nós realmente precisamos orar, colocar diante de Deus. Fala, Deus, a minha necessidade é esta, eu estou precisando disso. E o Senhor proverá, sempre acreditando que Deus vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Eu passei por algumas necessidades na casa da minha mãe, quando eu morava com ela, e em alguns momentos nós não tínhamos nada, nós não tínhamos alimento nenhum dentro de casa. Nós não tínhamos nada para comer, nada para dizer assim, eu vou fazer algo e as crianças vão comer. Minha mãe não tinha. E muitas vezes meu pai torrava o dinheiro com cachaça. Mas, em muitos momentos, a gente conversando, falando com minha mãe, e ela dizia o seguinte, ela dizia, olha, Deus sempre proverá. Deus vai prover aquilo que nós necessitamos. E realmente Deus, ele tocava no coração de um irmão, ele tocava no coração de pessoas que nem eram cristãs, elas chegavam à nossa casa, elas chegavam e falavam assim, irmã Rita, eu estava lá em casa hoje e o Espírito Santo me tocou para que eu trouxesse isso aqui para a casa da senhora. E aí os irmãos chegavam lá com uma cesta, com vários outros tipos de alimento para nós. E teve uma vez um irmão, uma pessoa que ela não é cristã, ela nunca foi na igreja e ela é católica. Ela foi sempre católica. E ela estava em Planaltina, Goiás, e ela chegou lá na casa da minha mãe. Ela falou assim, olha, irmã Rita, eu estava lá na cidade, eu estava fazendo a compra para minha casa. Eu estava fazendo essas compras aqui para mim. Mas Deus, ele tocou muito no meu coração. Deus me incomodou muito. Deus realmente fez com que eu pensasse em você, entendesse a sua necessidade e trouxesse essa compra que eu ia levar para minha casa, para você e os seus filhos. Então, ao ver isso, irmãos, eu sempre tive o entendimento de que Deus, ele sempre vai prover as nossas necessidades. Nós só bastamos crer e confiar em Deus e colocar nossa vida diante de Deus. Realmente descansar em Deus e saber que Ele é soberano, que Ele é soberano sobre as nossas vidas. E que aquilo que nós realmente mais necessitamos é o que Deus realmente vai suprir, mas tudo no tempo dele. Todas as coisas na face da terra acontecem de acordo com a vontade de Deus e debaixo do tempo de Deus. É Deus quem estipula o tempo para que todas as coisas aconteçam, irmãos. Nada acontece na terra por acaso. Então que nós, nesta manhã,
nós realmente possamos levar esta palavra para todo o nosso dia, de que Deus, Ele entende as nossas necessidades, Ele sabe das nossas necessidades e Ele supre essas necessidades, porque nós seres humanos, temos muito mais valor para Deus do que qualquer animal. A vida do ser humano, ela tem muito mais valor a Deus do que os animais. Porque Deus nos criou de uma forma especial e Deus nos deu o Espírito dele. O fôlego de vida que está em nós foi Deus quem nos deu. Então Deus cuida, Deus realmente supre as nossas necessidades, porque fomos criados por Ele e Ele entende as nossas necessidades. Amém, irmãos? Que fique com esta palavra, que realmente entenda. Deus, ele conhece a tua necessidade, ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E Deus vai suprir a sua necessidade no tempo dele. E quando você realmente se colocar diante da presença dele e buscar ele, colocando ele sempre em primeiro lugar. Amém? Se inscreva no canal, não esqueça de seguir nas redes sociais e ative o sininho para que você não perca nenhuma das próximas mensagens. Amém, irmãos? Fiquem com Deus.